Boa noite. Boa noite. Crimes virtuais e discurso de ódio online. 2024 acumula mais de 100 mil novas denúncias. VTubers, os influencers virtuais que estão ganhando cada vez mais espaço na internet. Polêmica. Imagens geradas por inteligência artificial causa revolta em jornalistas. Censura e liberdade de expressão. Os impactos causados pelas mudanças nas regras de checagem das redes sociais. Agora no Púrpura News. Embora as denúncias por crimes virtuais tenham diminuído cerca de 33% do ano de 2023 para 2024, especialistas apontam que não há motivos para comemoração. Com mais de 100 mil novas denúncias acumuladas no último ano, muito se questiona a respeito da firmeza da legislação brasileira e da eficiência das investigações de discurso de ódio online, vazamento de dados ou imagens íntimas, principais motivos de denúncia. A repórter Julia Dias traz mais detalhes. A internet é uma poderosa ferramenta de conexão, talvez a mais importante da história, mas nos últimos anos se tornou palco para ataques, xingamentos e discursos de ódio. De acordo com a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, em 2024 foram registrados mais de 100 mil novas ocorrências de crimes virtuais. Embora tenha sido aproximadamente 51 mil denúncias a menos que o ano anterior, o número continua alarmante. Em 2024 foi criada uma norma aqui no Brasil, que foi inserida no nosso Código Penal, no artigo 146A, que caracteriza de início o bullying, que é o bullying pessoal, o bullying que está fora do ambiente cibernético. E, infelizmente, tipificaram esse crime de uma forma bastante amena e deram uma pena somente de multa. Entretanto, quando praticado pelas redes sociais, que é a forma qualificada, que nós chamamos do cyberbullying, a pena já fica um pouco mais elevada, vai de 2 a 4 anos e multa. O presidente da SaferNet, Thiago Tavares, acredita que a diminuição das denúncias não significa a diminuição dos crimes, e sim um novo comportamento na forma que os discursos de ódio são publicados. Se antes os conteúdos circulavam em rede pública, como Instagram, Facebook e fóruns online, atualmente eles têm sido vistos principalmente em grupos privados, de aplicativos de mensagens. Está acontecendo na comunidade jovem. Aí essa inserção através de jogos, através de grupos de WhatsApp, grupos de internet, através do TikTok, está acontecendo muito, do Twitter está acontecendo muito. Não querendo criminalizar essas vias de comunicação, mas é que é uma via muito ampla, muito utilizada pela juventude de hoje. Então esta é a grande diferença. O discurso de ódio está numa grande massa, uma massa até de manipulação de uma sociedade. Já o cyberbullying, apesar de poder ser praticado por várias pessoas, tem uma comunidade um pouco menor, direcionada, e tem que ser de forma reiterada. Uma única vez não caracteriza, várias vezes não caracterizaria. Segundo o mesmo levantamento da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, publicado em fevereiro, no último ano houve um aumento de 79% nos atendimentos às pessoas com problemas de saúde mental ocasionados por cyberbullying, vazamento de imagens íntimas e crimes virtuais. Eu tinha por volta de 15 anos, mais ou menos, eu fui atacado porque eu usei o óculos de uma menina numa festa e aí o pessoal caiu matando, me chamando de viada. Por eu ser low profile, eu nunca sofri ataque. Eu sofri nenhum ataque na internet, mas eu já conheço algumas amigas que já sofreram e foi bem difícil. Eu já sofri muitos ataques no TikTok, no Twitter, já fizeram perfis fakes então eu já sofri muito ataque, já sofri muito com isso. Afetou muito minha autoestima e meu dia a dia também, mas hoje em dia eu não ligo mais, mas já sofri muito sim. No Brasil, já existem diferentes legislações que englobam crimes virtuais, incluindo discursos de ódio, como a Lei de número 7.716/1989, que trata de preconceitos de raça e cor, além do Marco Civil da Internet. Os VTubers, avatares controlados por criadores anônimos, viralizaram no Japão e agora tentam conquistar o público nos Estados Unidos. Personagens que parecem ter saído de animes estão na propaganda da Coca-Cola, esgotam shows e agem como influenciadores nas redes sociais. A Hololive, empresa por trás da tendência, estreou na Bolsa de Tóquio em 2023 e hoje já vale aproximadamente 950 milhões de dólares. A estratégia de expansão envolve parcerias com a Riot Games, evento com o time de beisebol Los Angeles Dodgers e até uma linha de pratos em redes de sushi.
É impossível pensar em tecnologia em 2025 e não pensar em inteligência artificial. Com seus enormes avanços nos últimos anos, a IA tem sido protagonista em diferentes frentes. Para falar sobre o assunto, o repórter Enzo da Costa conversa com Antônio Fernando, professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, entusiasta no assunto. Boa noite, Enzo. Boa noite, Dani. Boa noite aos telespectadores. Estamos aqui aos telespectadores. Estamos aqui aos telespectadores. O uso de IA em trabalhos acadêmicos feitos pelos alunos. Professor, feitos pelos alunos. Para começarmos a nossa entrevista, eu gostaria de começar qual é a ética do uso da inteligência artificial nesse tipo de caso? Bom, muito importante. A ética da inteligência artificial ela precisa ser ainda regulamentada nesse sentido. Ela não pode ser deliberado sem a citação da fonte, sem aquele trabalho que o pesquisador tem utilizando a inteligência artificial trazer para o trabalho artificial. Cabe se ressaltar que isso difere do plágio. O plágio é uma cópia literal sem citar a fonte. Quando o aluno acessa uma inteligência artificial, ele também está acessando um conteúdo que não está sendo conteúdo. Então precisamos atentar de acordo estabelece as regras da ABNT, da Associação da ABNT. Isso precisa ser trabalhado. Isso cabe ressaltar. A inteligência artificial passa aí por um grande processo, inúmeras universidades têm fomentado em palestras, seminários, ou mesmo em reuniões de comitês de ética a normatividade para a inteligência artificial. Acredito que a gente ainda teremos um percurso sobre como utilizar de uma forma adequada, sem transgredir a ética, ainda dentro. Realmente algo muito importante, né, de se comentar. O senhor, como professor, você já teve a oportunidade de aconselhar algum aluno sobre o uso da inteligência artificial? É importante. Não só o aconselhamento, mas também a forma como trabalhar com a inteligência. Acredito que ainda embora seja uma inteligência, mas ainda ela carece de um trabalho de como o aluno, o pesquisador trabalha com a inteligência artificial. Eu mesmo, que acesso alguns recursos, tenho aprendido sem transgredir. Acho que isso é muito importante. O que a gente e eu que sou professor de metodologia, e eu trabalho com os alunos, utilizando as ferramentas, uma coisa não é não demonizar, não trazer a IA, não a vilã. A IA é uma colaborativa. E aí, a partir disso, do aluno, conscientizar o aluno, forma a inteligência artificial. Porque ela veio para ficar. É uma evolução tecnológica, é uma evolução da civilização. E isso precisa também ser melhor pelos institutos de pesquisa, pelas universidades, pelo trabalho acadêmico, até pela sociedade. E aí, nesse sentido, muito ainda que caminhar. Acho que ainda carece uma discussão mais ampla, uma discussão mais consciente, uma discussão mais da inteligência artificial dentro do meio acadêmico e da produção do meio acadêmico. Professor, muito obrigado por participar da entrevista. Dani e Paulo, volto com vocês no estúdio. Muito obrigado pela participação, Enzo. Continuando no tema, uma recente polêmica causou revolta em jornalistas de todo o Brasil. Durante o Gaga Cabana, apelido dado ao show da cantora Lady Gaga no Rio de Janeiro, a cantora tomou a iniciativa de comprar pizzas para os seus fãs, os Little Monsters, que acampavam na porta de seu hotel. Para divulgar a ação, um portal de notícias utilizou a IA para retratar este momento. Acompanhe agora essa polêmica.
Recentemente, o portal Infomoney se envolveu em uma polêmica ao usar uma imagem gerada pelo ChatGPT para divulgar uma matéria. A notícia se tratava da entrega de pizzas aos fãs da cantora Lady Gaga que estavam na frente do seu hotel. Embora, de fato, a equipe de Gaga tenha sido responsável pela doação das pizzas, o Infomoney usou uma imagem gerada por IA retratando a própria cantora entregando as caixas. Após críticas, o portal retirou a imagem da matéria e publicou uma errata. No início do ano, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou mudanças nas regras de verificação das postagens de suas redes sociais, Facebook e Instagram, o que gerou intensos debates sobre os impactos no combate à desinformação. A repórter Ingrid Alves conversou com o mestre em Direito Constitucional e Direito do Estado, Lúcia Helena, a respeito sobre esse tema. Nós estamos aqui com a professora Lúcia Helena, que vai dar uma palavrinha a respeito das especificações das novas normativas das redes sociais. Professora, eu queria que você iniciasse falando um pouquinho mais do que é censura. É referência do Estado, né? Quando o Estado ali interfere nas questões que envolvem as liberdades e aí faz, né, toda uma menção da desaprovação interferindo nessa possibilidade de se atuar livremente. O Brasil, ele é um país que passa muito tempo online. 84% da nossa população tem conta em alguma rede social e passa pelo menos metade do seu dia em alguma dessas plataformas. Só em 2022 foram registradas cerca de 293 mil denúncias de crimes de ódio em esferas como preconceito, misoginia, neonazismo e outros casos. Isso foi antes das regras que começaram a chegar agora nos Estados Unidos. Que tipo de movimento nós podemos esperar nas redes sociais de agora em diante? Eu acho que a preocupação é das pessoas entenderem que essas regras que estão, né, valendo lá nos Estados Unidos, que são, né, bem para enaltecer, né, o novo governo, né, e as políticas governamentais, que as pessoas entendam que elas venham para cá. Mas aqui no Brasil, a nossa referência é a referência dos direitos humanos. E eu acredito que nós tenhamos que ter essa regulação, né, aqui no Brasil o mais rápido possível em favor dos direitos humanos, porque realmente é uma realidade que assusta, porque mesmo com todos os filtros que existem, né, e limites constitucionais que não se confundem com censura, porque a censura é algo que vem previamente, né, determinando ali, né, que tipos de conteúdos você pode, né, ou não pode ali manifestar o pensamento. Já, né, os limites constitucionais envolvem todas essas situações que você aqui acabou por exemplificar, né? Então isso tudo não é censura, mas sim limite constitucional. Então o perigo é as pessoas aqui no Brasil entenderem que porque aconteceu isso nos Estados Unidos, que isso virá automaticamente aqui para o Brasil. E não é assim, porque aqui dentro do Brasil as leis brasileiras é que são as leis válidas. Mas aqui para nós, né, não existe censura, mas existem sim limites constitucionais, todos eles voltados, né, para o respeito e a dignidade das pessoas. Muito desse movimento que nós estamos vendo nessa desculpas que eles estão usando de censura e liberdade de expressão está sendo muito apoiada para os donos dessas grandes redes sociais. O Mark Zuckerberg usou de palavras que ele estava muito preocupado com como os moderadores, jornalistas contratados por aquelas grandes big techs estavam fazendo a filtragem do conteúdo. E o Elon Musk também, ele retirou do X completamente e começou a usar das notas de comunidade. A gente tem uma preocupação de até onde eles podem ir retirando esse tipo de verificação, até onde eles vão chegar com essa desculpa da liberdade de expressão. Ela pode ir muito além ou vai ter algum tipo de respaldo jurídico que possa usar para limitá-los? Nós não podemos, né, achar que isso vai só ter bons resultados, porque não vai, né? A gente já está vendo algumas movimentações bastante significativas internamente mesmo ali nos Estados Unidos, chegando inclusive na Suprema Corte com algumas manifestações. Agora, aqui no Brasil, o receio é, né, de pessoas, né, mal informadas, né,
E porque a gente sabe que essas pessoas ficam só nas suas respectivas bolhas algorítmicas e elas recebem só as informações que são as do seu interesse e elas replicam somente esse tipo de informação. Então acho que o perigo é esse, né, dessas pessoas entenderem que aqui está a mesma coisa, né, e que isso tudo é válido e não é, né? O Brasil tem um compromisso, não só internamente como internacionalmente, né, com os direitos humanos. E isso deve prevalecer. Eu queria saber se a gente tem alguma forma de preocupação em as Big Techs dos Estados Unidos pressionarem o nosso poder jurídico para, pelo menos, algumas das novas regras começarem a se valer aqui no Brasil. Tem alguma forma? Acho que as pressões, elas podem acontecer, mas as normas brasileiras é que têm que ser válidas, né? Liberdade, né, de manifestação do pensamento nunca foi liberdade para cometimento de delitos, principalmente delitos, né, como os que a gente tem visto, que são delitos hediondos. Isso me deixa muito preocupada. Então, de forma alguma, a gente pode retroceder e permitir que não haja mais esses filtros. E tem que ser por pessoas responsáveis. Os jornalistas são muito responsáveis, mas nós não podemos, né, pensar em ausência de checagem do que está acontecendo. E veja, não é censura, porque eu estou falando de verificação do que foi postado. Eu não estou falando de proibição. Estou falando de verificação do que foi postado. Então, não é para a gente ter, né, esse tipo de retrocessos mesmo, né? O vale tudo não dá certo. E assim encerramos mais uma edição do Púrpura News. Boa noite e uma ótima semana. Uma boa noite e até mais.